Olá, o assunto de hoje é bastante emocional. Nós falamos de carros, mais precisamente do direito penal rodoviário. Eu tinha um cliente brasileiro que, quando veio para a Suíça, trocou a carteira de motorista dele dentro daquele prazo de 1 ano numa carteira suíça. Só que, desde que ele veio para a Suíça, ele nunca dirigiu. Ele não possui um próprio carro e nem com o carro dos outros ele dirigiu. Sendo assim, ele passou a tarde de um sábado qualquer num barzinho, aonde houve, por acaso, um controle pela polícia que encontrou finalmente no bolso dele 0,8 gramas de cocaína. Não aconteceu nada demais no nível penal. Como sempre, ele foi para casa de meios públicos, mas alguns dias depois, ele recebeu uma carta do Straßenverkehrsamt, que é o Detran suíço, que lhe convidava, entre aspas, de se submeter a um controle pelo Instituto de Medicina Forense para ver se existia uma dependência de drogas. Isso dentro de um prazo de 10 dias. E se ele não confirmasse o cadastro para tal exame dentro de 30 dias, a carteira de motorista dele iria ser provisoriamente retirada. Um exame desse tem que ser pago pelo próprio bolso da pessoa que tem que se submeter a esse exame, que é relativamente caro. Ele custa cerca de 1.000 francos suíços. Além de mais taxas administrativas em caso da retirada definitiva da carta, além do desgaste emocional. A desculpa dele, ou o argumento dele, melhor, que nunca dirigia, que nem carro possuía, não adiantava. Você sabia que também seu comportamento fora do trânsito pode levar a medidas administrativas pelo Straßenverkehrsamt, tais como justamente uma retirada provisória da sua carteira de motorista ou a obrigação de se submeter a um exame desse? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal Suíço, bem recente, de março desse ano, trata de um pedestre que, ao atravessar a rua, colidiu com um carro. Resultou que o pedestre tinha um grau de álcool no sangue de entre 2,6 e 3,3 per mil. E como no exame pela polícia, ele não demonstrava muitos sinais de quem estava embriagado, sendo que a dose de álcool mortal para uma pessoa que não bebe habitualmente, a saber, está entre 3 e 4 per mil, e ele não demonstrava muitos sinais de quem estava embriagado, a polícia partiu do pressuposto que havia uma dependência de álcool já, um vício, e encaminhou o dossiê dele para o Detran. Agora você vai dizer, mas justamente, se eu vou para um barzinho de noite, bebo lá com os meus amigos e
Justamente para evitar esses tipos de transtornos, eu vou de táxi para casa, ou de meios públicos, ou até a pé. Isso não vale mais? Eu vou lhe dizer, ou lhe dar uma resposta típica de advogado. Sim, mas depende. O Supremo Tribunal, nesse julgamento, definiu como elemento chave, como elemento crucial, a capacidade geral da pessoa de saber separar adequadamente o seu consumo de álcool com a participação no trânsito, a capacidade para dirigir em geral, o que é em alemão a Fahreignung, e definiu que nesse caso específico também um comportamento não automobilístico, como pedestre, pode, mas não precisa necessariamente levar as autoridades policiais ou até o Ministério Público a afirmarem ou negarem essa capacidade geral da pessoa de saber separar adequadamente o consumo, aliás, de qualquer narcótico da sua participação no trânsito. Já em 2017, em fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal Federal Suíço decidiu no mesmo teor, no caso de uma pessoa que num determinado período de 1 ano e meio consumiu 25 vezes uma porção de cocaína. Já nesse caso, o Supremo decidiu que o consumo de cocaína gerava muito rapidamente uma dependência e que era justificado que as autoridades policiais concluíam nesse caso que a capacidade geral dessa pessoa já era prejudicada de uma maneira que não provavelmente já não sabia mais separar adequadamente quando podia dirigir e quando não. Essa resposta, em determinadas circunstâncias, também pode ser totalmente diferente e as autoridades policiais podem concluir das circunstâncias, por exemplo, porque foi uma única vez, um caso isolado, que também em caso de um pedestre altamente alcoolizado, que ele ainda teria, em geral, essa capacidade de separar quando faz o quê? A aptidão para dirigir, essa Fahreignung. Então depende. Voltando para o nosso caso inicial, o meu cliente, honesto como ele era, naquele barzinho disse logo para o policial que já há 20 anos consumia toda semana uma porção de cocaína, no caso dele. Daí, as autoridades policiais e o Straßenverkehrsamt podiam concluir com razão que já existia uma dependência de cocaína e que essa capacidade dele, em geral, de saber separar os atos era afetado.
Agora, ainda aprendemos uma outra lição dessa história. Meu cliente foi honesto demais. A saber, toda pessoa que está sendo suspeita de ter cometido um crime ou consumo de drogas, por mais que seja pouco, ainda é crime, tem o direito de se negar a depor, de simplesmente não responder nada. No caso dele, teria sido muito melhor de simplesmente calar-se, de aceitar uma simples multa de 100 francos pelo consumo próprio de cocaína e de não querer se justificar, sem nem ter que indicar por quê. Por quê? Porque é lei e porque é direito de toda pessoa suspeita de ter cometido um crime de negar o depoimento. Porque geralmente o leigo não sabe ponderar suas palavras e ele, inocente como ele era, tendo na cabeça que ele nunca dirigia, que ele não possui um próprio carro, nem de longe podia se imaginar que o boletim de ocorrência daquela tarde no barzinho iria parar na mesa de um funcionário do Straßenverkehrsamt. Esse contexto, como leigo, ele não sabia construir, nem sabia ponderar as palavras dele, o significado da justificativa dele sob o aspecto penal, que criava justamente a armadilha dele sob o aspecto administrativo, a base para a presunção das autoridades de assumirem uma dependência de drogas. Desse direito de negar o depoimento, em quais casos que é adequado a se comportar assim e em quais outros casos será prejudicativo, nós falaremos num próprio vídeo. Caso que tenham perguntas ou caso que precisem de um advogado, me escreve um e-mail no endereço abaixo indicado. E agora cuidem-se.